Fala pessoal, meu nome é Victor e esse aqui é o canal Talking Core, um espaço pra gente trocar uma ideia aí sobre cultura e música alternativa. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre por que eu acho que o punk rock, o hardcore, o emocore, tudo isso deu certo lá nos anos 2000, mas não dá mais certo hoje em dia. E quando eu falo dar certo, eu tô falando uma perspectiva aí de mercado, eu tô falando uma perspectiva de virar uma coisa realmente de mainstream aí, de mover multidões. Como fez nos anos 2000 e como eu não acho que vai fazer de novo. E como eu não acho que tem feito mais esses últimos anos aí. O primeiro ponto que eu acho que explica isso tem a ver com a forma como a gente consumia música. Se você foi adolescente lá nos anos 2000, você sabe o que eu tô falando. Existia uma parada que, na minha visão, era a escassez de entretenimento. A gente não tinha nenhum serviço de streaming, a gente não tinha Spotify, a gente não tinha Netflix, não tinha nada. Eu chegava da escola e no máximo que eu tinha era TV, quando muito você tinha TV a cabo ou não, né? E você tinha o seu computador que você podia conectar na internet, eu pelo menos podia usar a internet depois da meia-noite, acho que de sábado depois das 2 da tarde e domingo o dia inteiro, porque não pagava um pulso só, se eu não me engano. Eu não tinha internet de banda larga, então eu tinha uma certa escassez de entretenimento. Eu chegava da escola, eu ia ver o que estivesse passando na TV. Naquela época os CDs custavam mais ou menos R$20 e era bastante dinheiro, principalmente se você era um adolescente. Então não tinha muito essa de, eu vou chegar aqui, eu já vou me conectar no streaming, vou ver rede social. Não tinha muito o que escolher o que você ia fazer. E na minha visão isso faz a gente ter uma fonte muito reduzida do que consumir. Então o que estava na MTV é o que ia ser comentado no dia seguinte na escola. O que tocou na rádio ontem é o que você ia comentar com seus amigos. Se você pegasse uma fita para gravar direto da rádio, você tem que gravar o que estivesse tocando na rádio, no Rock 10 daquela semana. E aqui em São Paulo, pelo menos, acho que tinham só 2 rádios que tocavam rock. E ainda assim, era um rock que era muito rock de gravadora, né? Pra você ouvir umas coisas mais alternativas, você tinha que pegar uns horários meio diferenciados ali. Na MTV, apesar do horário nobre não ser muito destinado às bandas underground, você ainda conseguia assistir, em alguns outros horários, alguns programas que traziam música alternativa a bandas independentes. Mas ainda assim, o funil que a gente tinha de conteúdo era muito estreito. Não tinha como você chegar hoje e falar assim, eu tô a fim de ouvir, sei lá, um álbum de uma banda lá do Japão agora. Não tem, simplesmente não tinha como. Tudo bem que a gente tinha ali aqueles softwares de compartilhamento de arquivo, tipo Napster, Kazaa, Limeware, mas eles traziam bastante vírus, não sei se você lembra disso, demorava muito para baixar o arquivo, principalmente na conexão de escada. Então você podia até baixar um novo single que tinha saído do Green Day ali, mas era muito difícil você conseguir baixar o álbum inteiro para ficar ouvindo. Às vezes você tinha algum amigo ali que tinha uma internet um pouco mais rápida, e ele baixava o CD inteiro, ou ele tinha um gravador de CD no computador dele. E aí ele ia lá no Nero e queimava um CD pra você daquela banda que você gostava. Mas ainda assim, dá pra perceber que tinha uma escassez ali de entretenimento, né? Então não tinha muito como você abrir um leque muito grande do que você ia consumir, você estava mais pautado pela grande mídia, ou por mídias físicas que você conseguia emprestado de alguém, ou você na galeria comprava, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? O comportamento de hoje em dia é outro. A música pra mim, quando eu era adolescente, era uma forma de entretenimento por si só. Eu lembro que eu chegava da escola, sentava do lado do meu mini system ali, colocava o CD da banda que eu tinha e ficava ouvindo aquele CD horas e horas e horas. E aquilo fazia eu me conectar com aquela obra. Hoje eu vejo essas gerações novas e faz sentido, eles estão num outro momento ali de consumo. Mas eles não usam mais a música como o entretenimento em si. A música ela parece muito mais um complemento para as outras coisas. A música é a trilha da dancinha do TikTok. A música é a trilha do Reels que vai fazer o vídeo viralizar. Mas a música em si, consumir, parar e ficar, sei lá, 1 hora ouvindo só um álbum, ouvindo só um artista só por ouvir, sem ficar vendo, eu não acho mais que é uma forma que essa molecada consome isso. Então isso fez com que tivesse toda uma geração em que a música era uma coisa muito importante. Era o seu principal modo de passar o tempo, porque se você ligava a TV, tinha um monte de coisa à tarde que você não estava a fim de assistir. Na internet você podia até às vezes conseguir ouvir alguns samplers ou baixar algumas cópias ali nesses softwares de compartilhamento de arquivo, mas não era uma coisa muito prática. Então quando você tinha um CD que você pegava emprestado, que você ganhava de aniversário, enfim, você ia casar com aquele CD. E isso fazia você criar muito mais envolvimento. E a música passava a ser uma coisa muito importante na sua vida. Se você tem aí por volta dos seus 30 anos, você sabe do que eu estou falando. E eu não estou falando disso só no hardcore, no punk rock, não, estou falando no geral. Mas eu acho que para quem realmente curtia aquela parada e gostava daquela cena, isso era mais forte ainda, porque a música conversava direto com quem você era, ou com quem você sentia ser. O que leva a gente aí para o segundo motivo. Se você tinha meio que uma escassez de entretenimento, é claro que ficava mais fácil pautar o que aquela geração ia estar ouvindo e o que ela ia gostar. Era muito mais fácil naquela época você trazer uma banda de uma grande gravadora, colocar ali na rádio, na TV, toda hora na programação e fazer a molecada se apaixonar por aquilo. Porque elas não tinham muita opção para onde ver. E aí você tá lá na escola, você é um adolescente, você começa a ver
que as pessoas estavam começando a curtir um certo estilo de se vestir, um certo estilo de música, indo para alguns lugares, você como adolescente, naquela época que você está formando a sua identidade, é claro que você vai querer fazer parte daquilo, você quer se sentir incluído, você quer se sentir parte de um grupo. Então, se a gente tem uma escassez de entretenimento e a gente começa a ter as pessoas ouvindo, né, alguns tipos de som, se vestindo de certa forma, é claro que você vai lá e fala, putz, eu queria fazer parte disso. O que eles estão fazendo? Ah, eles estão ouvindo isso, eles se vestem desse jeito. Pô, vou também começar a fazer isso para poder fazer parte desse movimento. E eu acho que nisso trouxe muita gente que talvez nem tivesse tanto interessado nas ideias do hardcore, nessa cena do punk rock underground, nessa cena do emocore, mas que por uma questão de fazer parte do grupo, elas foram lá e entraram lá e cortaram o cabelo de certa forma, começaram a ouvir uma certa banda, começaram a usar uma certa roupa e fizeram parte daquilo naquele momento. E faz sentido, porque se a gente está falando de adolescentes, os adolescentes estão constantemente ali moldando quem eles vão ser. E a gente realmente, quando está lá naquela época, você vê que todo grupo fazia parte de uma certa coisa, pô, eu também quero fazer parte. Mas o que é interessante é que naquela época, fazer parte de uma cena punk rock, hardcore, se vestir daquela forma, fazer parte de tudo aquilo que estava acontecendo, era cool. Não era esquisito, você não era taxado como uma pessoa esquisitona da escola. Você, na verdade, fazia parte de um grupo. Mesmo que naquela época existissem as pessoas que a gente em inglês chama de normie, que eram as pessoas que iam fazer formatura em Porto Seguro e dançar axé. Na época, na verdade, acho que era forró universitário, que tinha bastante também. Fazer parte da cena hardcore underground naquela época não era esquisito. Na verdade, eu vi muita gente indo fazer parte dessa cena porque queriam se sentir parte de um grupo e era um grupo inclusivo. Então isso eu acho que é um dos grandes motivos aí que fez tudo isso funcionar muito bem nos anos 2000. E é claro que a galera ali, os executivos e tudo mais, viram isso e as gravadoras foram pra cima e a coisa expandiu do jeito que ela foi. E o terceiro ponto que eu acho que fez o hardcore, o punk rock, toda essa cultura aí dar certo nos anos 2000, mas que faz isso não dar mais certo hoje em dia, é porque esse tipo de som, esse tipo de cena tá datado. É som de velho, é som de tiozão. O que eu quero dizer com isso? Se você for hoje numa escola de ensino médio perguntar para as pessoas se elas sabem o que é punk rock, se elas sabem o que é hardcore, se elas sabem o que é até o emo, por exemplo, que foi um pouco mais recente, eu acho que essa molecada não vai saber o que é. Ou se souber, vão ter referências como aquela coisa que aquele tio meu ouve. Porque se a gente fizer um salto de geração aí, o pessoal que cresceu nos anos 2000 ouvindo essas coisas, hoje tá entre 30, 40 até perto dos 50 já. O pessoal que viu nos anos 90, nos anos 80. Então isso tá datado. E se você lembra como era ser um adolescente, você lembra que você não queria estar conectado com coisas que fizessem você parecer um tiozão, parecer velho. Lógico que tudo que eu tô falando não é via de regra, tem exceções. Mas no geral, esse tipo de som tá datado. E se você pegar a música hoje que você vai ver que a juventude ouve aí, tá muito mais ligada a beats, né? Tem a questão do lo-fi, trap. Se você pegar pra olhar, ninguém mais tá ouvindo hardcore, ninguém quer mais saber de tocar guitarra, fazer som orgânico. Não tem mais aquela pegada. E a gente tá falando de contextos sociais e históricos diferentes. E é claro que as gerações vão se expressar de forma diferente. E eu tenho certeza que essa geração aí, se for ver as suas fotos de quando você era emo lá nos anos 2000, vai chamar você de cringe. Porque já não faz parte. Se você colar hoje aí nos eventos Emo Revival que estão rolando aí em vários lugares do Brasil, é um monte de gente ali na casa dos 30 que está passando aí por ansiedade, pela pressão social de construir uma família ou não, pela coisa do trabalho, tomando antidepressivo, porque essa é a nossa geração. Isso não é mais um rolê de jovens. E eu não acho que a juventude vai se interessar por esse tipo de coisa, porque está datado. Talvez numa nova onda, com uma outra roupagem. A gente viu aí recentemente o Machine Gun Kelly e outros representantes tentando meio que dar um revival, mas ainda assim não chega perto dos números que um artista de trap tem hoje em dia. O que faz sentido, porque as gerações vão se expressar de forma diferente. E naquele momento, pra gente, isso era o que hoje essa molecada deve olhar esses artistas de trap. E faz sentido. Bom, pessoal, esses são os 3 motivos que me fazem acreditar que o pop punk, o hardcore, o emo, tinham tudo pra ter dado certo lá nos anos 2000. Mas eu não acho que eles funcionam mais hoje em dia, e nem que eles vão funcionar mais para essas novas gerações. Acho que a gente vai envelhecer ouvindo isso daí e a gente vai levar isso pra gente mesmo. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve, curte, compartilha com seus camaradas, porque a gente tem muita coisa aí pra falar sobre essa cena. Valeu!